bem-vindos à Generale Desenvolvimento Humano. Eu sou Mônica Ribeiro, psicóloga e coach da Generale. Aqui você toda semana encontra conteúdos que vão te ajudar com a sua melhor versão. Então, já ativa o sininho para receber o aviso dos nossos novos vídeos. O tema de hoje é qual a mudança de mindset que é necessária para um gestor de pessoas. Então, eu trouxe primeiro uma mensagem de Nick Vujicic, que é palestrante motivacional, e ele nasceu sem pernas e braços devido a uma síndrome. Ele inspira pessoas no mundo todo, dizendo que o que nos limita, muitas vezes, é um fator interior e não exterior. Tem uma frase dele que diz o seguinte: o dia que você acreditar ter atingido todo o seu potencial é o dia que não aconteceu, porque você ainda tem o dia de hoje. Então, se você é um interessado ou de fato um líder de pessoas, você precisa expandir a sua mente para trabalhar o seu processo de autoconhecimento. Então, vamos simular uma situação aqui do cotidiano? Pensa na seguinte situação: você entrega um trabalho e seu gestor reclama do resultado desse trabalho. Você sai aborrecido do trabalho e ao pegar o carro, você vê uma multa. Aí vai conversar com o seu marido ou sua esposa quando chega em casa e ele não te dá ou ela não te dá atenção. Quais seriam os seus pensamentos com relação a isso? Então, a gente precisa começar a perceber como a gente funciona de acordo com o que vem de fora. E aí é que você precisa buscar se transformar. Talvez nesse primeiro momento, nessa primeira situação, a primeira coisa que possa acontecer é eu ficar chateado, com raiva, e aí meus pensamentos começarem a ser pensamentos destrutivos, pensamentos que começam a negativar toda a situação. E aí gera uma emoção e um comportamento também comprometedor. Quais são os pensamentos que deveriam então ser ressignificados, assertivos nesse caso? Se o gestor chamou sua atenção, talvez a gente pudesse pensar: poxa, eu preciso melhorar um pouco mais nessa situação. Isso já aconteceu comigo. Eu recebi um feedback negativo, não foi da forma mais assertiva. No primeiro momento, realmente eu reagi de uma forma negativa, mas depois eu comecei a trabalhar em cima do que foi dito. Talvez a forma dele não tenha sido feliz, mas aí o que eu fiz com o que fizeram comigo é que fez a diferença. Eu percebi que eu precisava melhorar em alguns quesitos e isso deu muito certo. Foi quando eu dei uma virada de chave na minha carreira e me tornei uma profissional muito melhor do que eu sou hoje. Então, se fosse a questão da multa do carro, eu não devia ter estacionado no local indevido, não receberia multa. Um outro pensamento assertivo com a última situação: se de repente você chega em casa, o seu companheiro ou companheira está sem comunicação, não te deu muita atenção, então naquele primeiro momento o que a gente pensa é: a pessoa não está num bom dia. E aí você sente-se um sujeito muito mais atento em tudo que você está em sua volta. Você não fica com reação a tudo que vem. O que difere nessas duas formas de pensar é o que a gente chama de mindset, ou seja, é a maneira como você pensa, é o seu estado de mentalidade. Carol Dweck, do seu livro Mindset, a Psicologia do Sucesso, ela informa que a mentalidade correta é que cria oportunidades e essa desenvolve as pessoas extraordinárias. Portanto, qualquer um pode treinar a mente para alcançar resultados incríveis. Ela divide também o mindset em fixo e mindset de crescimento. O fixo é aquele que leva as pessoas a acreditarem que todo ser humano nasce com certos dons e habilidades e vai morrer daquele jeito. A gente chama isso de Síndrome da Gabriela, que é uma novela antiga onde ela tinha uma música que dizia: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então são aquelas crenças rígidas que a gente carrega com a gente e utiliza isso como verdade. O outro modelo que Carol fala é o mindset de crescimento. É uma mentalidade progressiva, é aquela que leva as pessoas a acreditarem que as habilidades e talentos são conquistadas através do esforço e dedicação,
Tá, eu não nasci com certo talento, mas nada impede que eu comece a treinar o suficiente para alcançar esse estado. Ou seja, para encontrar a evolução, elas se dedicam verdadeiramente. A diferença entre uma pessoa com mentalidade fixa e outra com mentalidade de crescimento não significa que a primeira seja menos inteligente que a segunda. Significa que a pessoa com mindset de crescimento, ela está apta a transformar um desafio em oportunidade, ao invés de se acomodar com erros ou se lamentar. É claro que as pessoas possuem suas particularidades, mas para conquistar sonhos e objetivos é preciso muita positividade, foco e dedicação. Essas são características que se aproximam da mentalidade de crescimento. A boa notícia é que é possível sim mudar o seu mindset. Se você já conseguiu identificar que a sua mentalidade é fixa, parabéns, esse já foi o primeiro passo dado. O segundo passo é transformar seus pensamentos. É claro que essa transformação acontece aos poucos, mas depende exclusivamente de você e nunca de terceiros. A gente começa a trabalhar o nosso processo através de 3 estratégias. Então, a gente trouxe aqui as estratégias para manter um mindset de crescimento. A gente tem aqui como a primeira delas, ter atitude proativa e aprender todos os dias. Todos os dias é uma oportunidade de aprendizado. Então, assim, ver qual o aprendizado daquilo que você está passando, dos seus erros, ser proativo e não ficar na zona de conforto, ou seja, estagnado. Michael Jordan, que é um dos maiores, um ícone do basquete, disse que errou mais de 9.000 arremessos e perdeu quase 300 jogos. Quando as pessoas acreditavam em mim para fazer o arremesso, eu errava. Eu falhei muitas vezes na minha vida e é por isso que eu tenho sucesso. Porque aí ele insistiu muito para atingir o resultado. A segunda estratégia para mudar de mindset fixo para de crescimento é a mentalidade dispersa versus a mentalidade focada. No mundo atual, com as redes sociais, elas nos afastam do autodesenvolvimento e de atuar mais com atenção e foco. Então, eu tive um exemplo disso quando eu entrei numa loja de tinta e os funcionários estavam no celular e simplesmente eles não observaram a minha entrada. Eles sequer levantaram o olhar. Então, faz com que a gente não esteja plenamente naquele momento. E um terceiro item importante é a mentalidade de ajudar versus a mentalidade de tomador. Pessoas bem-sucedidas, elas possuem traços em se conectar mais com pessoas e ajudá-las de alguma forma. Essas pessoas possuem sistema de crenças que vence. É uma pessoa que sente prazer em servir. A prática de adotar a mentalidade do ajudar alguém em seu trabalho pode ser um início para esse processo. Ajudar alguém na sua comunidade, na sua família. Isso amplia a sua capacidade de gerar uma positividade. Somos uma mistura dos dois mindsets, entre fixo e crescimento. Tratando-se de empreendedorismo, a mentalidade em grande importância no desenvolvimento dos projetos e na busca de resultados é extremamente importante manter uma mentalidade de crescimento. Por exemplo, se você que é gestor deseja que os seus colaboradores tenham um mindset mais produtivo, ou seja, aquele mindset de crescimento, é importante incentivá-los com ações que exijam essa mentalidade. E, por sua vez, o profissional da área de gestão de pessoas, o líder, ele precisa ter um comportamento mais proativo, focando em soluções e não em problemas. Então, como prática, treinamento e método, somos capazes de aperfeiçoar cada vez mais. Tony Robbins, o maior coach que existe, ele diz o seguinte: a prática é a mãe de toda habilidade. Nossa missão é descobrir quais áreas estamos praticando mindset fixo e trabalhar por um modelo de crescimento. Existem habilidades a conquistar para ser hoje uma versão melhor que ontem. Então, a partir de agora, comece a refletir sobre esse processo e realmente se esforçar para a mudança de um mindset de crescimento. Nosso objetivo aqui, em linhas gerais, foi trazer reflexões para um empoderamento do profissional de RH, do líder de pessoas. E se o conteúdo fez sentido para você, curte e compartilha.